Quer começar o. Pode fazer a primeira pergunta e a gente Tá bom. apresenta. A gente queria começar, antes de mostrar o Vita para você, a gente queria te perguntar como que você descreveria o processo atual de triagem do TEA e se em uma situação em que a tecnologia fosse implementada nesse processo, qual você acredita que seria o maior obstáculo? O processo inicial de uma entrevista, geralmente o TEA, a pessoa já chega com um diagnóstico, né? Então, ela já vem diagnosticada por um psiquiatra, ou até mesmo um colégio já chega com alguma indicação de que tem algum TEA, alguma coisa assim. E aí, obviamente, você vai tentando entrar em contato com isso. Tem muitos pacientes que, ao conversar, ou você tentar perceber isso nele, você não faz esse diagnóstico. Você não consegue ser muito exato nesse diagnóstico. Porque hoje, de uma certa forma, a UTEA, principalmente o nível um, ficou um pouco confuso para muitos profissionais, de uma certa forma. Então, uma pessoa que tem um hiperfoco muito forte, enfim, às vezes já pode ser considerado como um TEA 1. E se você começa a atender uma pessoa assim, você começa a perceber que não necessariamente ela é um TEA. E um psiquiatra, às vezes, ele tem 1 hora para fazer esse diagnóstico. Então, é muito curto o espaço de tempo para que ele faça isso. Então, acho que é muito difícil fazer um diagnóstico de um TEA nível 1 hoje em dia. Eu até ouvi, não sei se vocês viram, um neurologista numa entrevista no Roda Viva. Ele falou um pouco sobre isso, inclusive. Foi muito criticado por muitos psicólogos, pela dureza dele, enfim. Mas eu acho que em alguns momentos da entrevista ele trouxe alguns pontos bem importantes do TEA 1, principalmente. Quanto aos demais níveis, eles já ficam um pouco mais evidentes, né? Porque aí tem estereotipias, já tem algumas outras formas que ficam um pouco mais fácil de você identificar, né? Não sei se eu respondi, se eu estou respondendo, aí qualquer coisa vocês me Tá, interrompem. tá sim. Eu não sei se tem um tempo também, aí vocês falam, 2 minutos para cada resposta, 3, enfim, 5. Não, acho que você pode ir desenvolvendo as respostas. Qualquer coisa a gente vai, vai já puxando outras perguntas no meio. Tá. Então, basicamente é isso. Dessa primeira questão, numa entrevista inicial, quando você começa com o paciente, eu particularmente vou muito nessa toada. Eu não gosto muito do diagnóstico, muito logo de cara. Eu tento entender por que que ele está vindo, por que que ele foi diagnosticado como TEA, enfim. Então, assim, eu não gosto de taxar muito a pessoa. E aí, depois de um tempo, é que a gente vai, se isso for importante para ela, a gente vai conduzindo no formato da terapia. Porque também acho que é importante falar aqui, eu sou psicólogo e psicanalista. Psicanalista, de uma certa forma, ele, diferente de outras linhas de abordagem, ele vai muito do que vem do paciente, né? Então, a gente ouve muito o paciente, né? Às vezes sai um pouco daquele roteiro de pergunta e resposta, para tentar achar algumas coisas. A gente deixa aí justamente para que venha o inconsciente do paciente ali. Boa. Felipe, você falou, você deu esse contexto da sua análise de uma primeira entrevista, e me surgiu uma dúvida que quando a gente foi, eu vou te apresentar o que que é o nosso sistema, o que que a gente desenvolveu, mas a gente partiu de uma premissa muito, eu vou falar que ela foi um pouco arbitrária, mas eu peço licença para usar essa palavra. A gente partiu de uma premissa criando Vita, partindo que quando você tem um paciente, você olha para ele, você tem toda a sessão e você fica com aquela pulguinha atrás da orelha, fala, talvez esse paciente seja um TEA. Essa pulguinha realmente existe desde uma primeira entrevista ou ela demora um tempo para você ter essa sacada, dependendo do nível? Como que funciona isso? Se a pessoa não vem diagnosticada, né, se ela não vem com alguns traços já definidos, é muito difícil numa primeira entrevista você conseguir pegar alguma coisa. Tanto é que na psicanálise e no meu jeito de trabalhar, eu costumo fazer 4 primeiras entrevistas. Tá? Então, eu faço 4 entrevistas e aí eu vou tentando entender, e o paciente também vai vendo comigo se é a linha que ele busca, para que a gente trabalhe junto.
Então, para você ter uma ideia, eu tenho um paciente que ele está comigo há 2 anos. Eu já percebia que ele era TDAH no início das sessões. E aí ele foi fazer um teste neurológico, onde apontou que ele é TEA 1. Então, assim, até hoje eu não identifico TEA 1 nele. Eu acho que esse diagnóstico não está correto. Por quê? Porque eu entendo como TEA 1. É uma pessoa que, de uma certa forma, ela é muito focada no assunto, ela é muito difícil de dispersar, enfim. E ele não, ele dispersa muito facilmente, principalmente quando eu pergunto alguma coisa. Então, assim, o TDAH dele é muito mais forte do que o TEA. Por isso, Luiz, que é muito difícil ali na conversa você diagnosticar, né? Então, eu entendo que talvez por testes, enfim, neurológicos ou psiquiátricos, fique mais fácil de identificar pelas respostas. Mas não acho que deva ser 100% ou acima de 80% até, tá? Eu acho que muitos que vêm diagnosticados a gente começa a atender e não constato como sendo TEA. Legal, legal, perfeito. Eu vou te apresentar, então, qual que é o Vita, qual que é a nossa proposta, o que a gente gastou nosso último ano fazendo aqui na faculdade. Tem uma apresentaçãozinha para você. Me avisa quando vocês estiverem vendo, por favor. Sim, entrou aqui. Perfeito. O Vita, ele nada mais é do que um instrumento analítico de microexpressões faciais para o diagnóstico do TEA. O que significa essa frase super, super grande, super, super complexa? A gente conseguiu acesso a uma base de dados de mais ou menos 3.000 pessoas, eram crianças, e a gente desenvolveu uma IA, que é o que tudo hoje é IA, né? Se desenvolveu uma IA que analisa o padrão do rosto dessas pessoas para tentar identificar a TEA. Então, como que funciona isso? A gente separou em 2 grupos, TEA e não TEA, e a gente setou a nossa máquina, o nosso robô, para procurar padrões em rostos de pessoas com TEA e rostos de pessoas sem TEA, para ver se a gente identificava algum padrão. É basicamente isso. Para que a gente quer isso? Para a gente, eu fiz essa pergunta anterior, porque a gente partiu justamente dessa premissa arbitrária, que quando você recebe um paciente na sua clínica, você olha e fala, putz, tô na terceira consulta, eu acho que ele tem algum nível de TEA, seja 1, 2, 3. Eu quero uma confirmação, uma ferramenta que me ajude a ter talvez essa visão também, confirmar essa é a minha hipótese, para eu passar para um outro especialista, para a gente dar continuidade nessa investigação. Então a gente criou justamente o Vita. O que é o Vita? Essa aqui é uma versão beta, tá? Só para explicar para você, isso aqui não é uma definição final, mas a ideia é justamente essa. Então você vai pegar uma foto do seu paciente com a permissão dele, e vai subir um upload dessa imagem dentro do Vita. Essa aqui é a interface de inferência, que é o termo técnico que a gente chama para IA analisar. Então, você vai subir essa imagem, e o que vai ser a saída? A saída vai ser a predição do modelo, se ele acerta, se ele seta a pessoa como autista ou não, e a confiança que ele teve nessa predição. Nisso, vai ser gerado um mapa de calor na região que a nossa inteligência artificial olhou. O que significa ela olhar? Onde ela deu mais atenção, onde os padrões que ela identificou, que significam TEA, estão aparecendo na imagem dessa criança. Então, ela vai, e então aqui no caso ela identificou a testa, ela identificou esse canto de olho, ela identificou a boca. E aqui do lado a gente tem um gráfico de contribuição regional. O que significa isso? É quanto cada região teve uma porcentagem relevante para isso. E a gente entra melhor no detalhe nisso no nosso relatório. A gente gera um relatório, uma explicação para o psicólogo que o nosso modelo de inteligência artificial faz. Então, ele fala que o modelo teve uma confiança moderada nessa classificação. Foram indicadas algumas características sugestivas, mas também alguns elementos que podem indicar alguma variabilidade de expressão facial. E agora ele mostra quais são os padrões identificados. Então, tem o contato visual, as microexpressões faciais com menor variabilidade. São alguns termos mais técnicos que a gente também gostaria de entender nessa primeira entrevista, o quanto que se encaixa e faz sentido para você. E aí a gente passa para a próxima fase, que foi o que eu disse, da análise regional. Então a gente fala que o modelo ele olhou 68,5% para a boca, para a região da boca, para diagnosticar, para dar esse resultado como autista dessa imagem. Olho para o olho direito, testa, e a gente sempre coloca aqui uma nota de rodapé, que é muito importante, que a gente frisa no nosso trabalho inteiro, que isso aqui é só um apoio para o diagnóstico. Foi um feedback que a gente recebeu constantemente, e até você falando no começo da entrevista,
que basicamente é muito difícil você identificar a diferença entre um TDAH muito forte e um TEA muito forte. Então, não, é impossível a gente bater o martelo, ainda mais com uma inteligência artificial, com imagens ainda, né? A gente tem, claro, que alguns planos para evoluir para vídeos, analisar o comportamento, onde a criança realmente está olhando, não só uma foto estática, mas essa primeira versão a gente está seguindo com isso. E aí, passando para o final do nosso fluxo do usuário aqui, a gente tem um feedback do usuário para retreinar a nossa inteligência artificial para deixar o modelo mais forte. Então, basicamente, ele traz de volta o que o modelo previu e se acertou ou não, e alguns comentários adicionais para dentro daquela sua sessão você adicionar sobre aquele paciente, se faz sentido o que o modelo previu e tal. Então, basicamente, esse aqui é nosso sistema hoje. Qual que é a proposta dele? É basicamente essa. Ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu não expliquei direito, poderia explicar melhor? Não, acho muito legal. A única dúvida que eu fiquei é, por exemplo, assim, na seleção, né? Que você falou que é um banco de dados, pelo que eu entendi, tá? Vocês me corrijam aí, porque eu sou bem leigo disso mesmo, mas assim, é um banco de dados que traz aí seleção de fotos, acho que de imagem de pessoas que já foram diagnosticadas com TEA. E aí o TEA tanto 1, 2 e 3, é isso? Sim, essa primeira versão, a gente tem uma limitação, é bom deixar claro isso para você, que a gente conseguir essas imagens é um processo burocrático extenso, é gigantesco, muito difícil. Imagina. A gente conseguiu um dataset público. Essa base de dados, ela dividia as crianças e não necessariamente colocava essas crianças em um nível de TEA. Eles eram autistas ou não autistas. Essa era a nossa segregação. Então, a gente não tinha. Então, até uma próxima etapa para a gente avançar para o mestrado, um doutorado, que é a intenção minha e da Estela, da gente conseguir realmente trazer isso, que é um dos feedbacks dos nossos professores orientadores, é justamente esse fato da gente ter muitos níveis e como se diferencia esse limiar. Isso é uma coisa muito, muito complexa e que a gente não aborda ainda nessa primeira versão. A gente tem um resultado nessa primeira versão muito arbitrário. Então, independente do nível dele, vai ser autista ou não autista, pelos padrões que a gente identificou, tá? Tá. Não, show de bola. Mas eu, cara, acho excelente isso, porque, assim, é uma ferramenta a mais, né? Porque, assim, pelo que eu entendi aqui, né? Então, assim, ela é um complemento de uma análise tanto do psicólogo quanto de demais ferramentas que ele vem a ter. Eu acho que isso vem para suplementar, né? Exato, a intenção é justamente essa. A gente estudou um pouco do processo de diagnóstico do autismo, então tem grandes processos, tem grandes formulários, tem laudos, tem várias coisas, e a gente percebeu que sempre é bom ter uma ferramenta a mais. Então o Vita justamente nasce disso. Eu preciso ter certeza, vou dar um diagnóstico muito sério para a vida de uma pessoa. Então a gente traz justamente para isso. Vocês falando assim, não sei, me lembrou um pouco da questão do Down, né? Porque o Down tem questões faciais muito similares, né? Então, assim, quem tem Down fica muito expressivo às vezes. Então, não sei se vocês, quando foram criar isso, vocês foram por essa linha também, ou não? Não, a gente focou sempre, desde o começo, a gente focou 100% em pessoas com TEA, Tá, e a gente não chegou a olhar para algumas outras tá bom. para alguns outros transtornos. Uma versão interessante foi alguns insights que a gente recebeu de alguns professores aqui da universidade, foi justamente estender isso para diagnóstico como o Down, por exemplo, o TDAH, porque existem padrões que uma coisa que a gente aprendeu desenvolvendo essa ferramenta foi que existem padrões que a gente não consegue ver olho nu. Tanto é que o modelo ele tem 88% de assertividade. O que significa isso? A cada 100 casos ele vai errar 12 hoje, atualmente. Ele vai errar 12. O que a gente percebeu? Dos casos que ele acerta, ele olha muito para essa região, para a região aqui das entradas do cabelo. E a gente, eu como um leigo da área, não formado em psicologia, psiquiatria, eu olho e falo, caraca, por que ele tá olhando pro canto de testa, assim, para falar que isso é autista e ele tá acertando? Que loucura. Então é um diferencial da plataforma a gente conseguir ver essas nuances. Eu fiquei preocupado aqui, eu já vi as entradas, eu falei, será? Tira uma foto minha e manda para análise. Exatamente, né? Bom, a gente vai seguir com as perguntas, então. Se não sobrou mais nenhuma dúvida, perfeito, podemos seguir? Tranquilo. Beleza, então vou pedir para a Estela começar as perguntas, então. É legal fazer um adendo, né, de que um dos nossos principais pontos em escolher o TEA foi muito a questão do mascaramento que a gente focou.
Então, a gente sabia que tinha esse quesito forte do mascaramento, em que o pessoal que estava no espectro, eles tentavam copiar expressões ou formas de reação e tudo, e a nossa teoria, né, era basicamente de que quando você está espelhando alguma coisa, não importa o quão próximo seja, tem alguma diferença. Como que a gente consegue encontrar essas diferenças mínimas? O que a gente consegue ver em um lado que não consegue ver em outro, que a IA poderia ver, né? Mas vamos pular para a nossa pergunta agora, que você já conhece o Vita. A gente queria entender que depois de observar todos os resultados que a gente mostrou, então o mapa de calor, a contribuição regional, o relatório, você consegue associar esses resultados com algo que você vê clinicamente, que você observa? Então, por exemplo, a questão de você prestar muita atenção no sorriso, como o Luiz tinha falado ali na contribuição regional, a forma como o paciente sorri, tem algumas coisas que você consegue conectar, e já indo nessa linha, a gente tem já a pergunta de que se você fosse implementar o Vita no seu fluxo de atendimento, em que momento você implementaria ele? Antes de conhecer o paciente, depois, durante a consulta? Tá. Só estou anotando aqui, porque depois de uma idade, não anota, é complicado. Eu acho que sim, pelas expressões faciais, dá para você ter, sim, uma identificação ali de TEA. Iria mais para os níveis 2 e 3, né, que são os níveis mais severos. Acredito que talvez seja um pouco mais difícil da gente poder identificar por imagem. Aí é uma percepção leiga minha, tá? Mas, assim, pelo que eu vejo de conversa, e já indo para a tua segunda questão, acho que a segunda é muito de conversa e interrogação, porque geralmente são pessoas que não trazem estereotipias, não trazem movimentos na testa, boca, enfim. Então é muito difícil de perceber isso num nível 1. No nível 2 e 3, às vezes é nítida a sensação e a percepção de que aquela pessoa tem um comprometimento ali. Então, que ela pode ter um TEA, que ela pode ter alguma outra síndrome, né, enfim. Então, eu acredito que essas imagens fariam muita diferença. No meu consultório, se eu fosse utilizar, com o nível 1, eu utilizaria depois de algumas sessões, porque, primeiramente, eu tentaria entender o que é o paciente, a vida do paciente, até para vocês saberem, pela psicanálise, a gente entende que o autismo pode vir de uma gravidez não desejada. Então, a gente acha que pode, inclusive, ser antes, até mesmo do nascimento. Então, a gente faz perguntas, inclusive, de como foi a gestação dessa criança, como que é a relação com a mãe. Então, a gente faz alguns questionamentos. Por meio disso, a gente vai identificando se isso também não é 100% de certeza. Mas são traços que indicam um pouco se a pessoa tem o TEA ou não. Né? Então, assim, se fosse aplicaria o teste um pouco depois de algumas entrevistas. Depois da terceira, quarta entrevista. E aí, do 2 e 3, eu já aplicaria na hora. Porque como é de fácil identificação, seria mais para constatar de fato, né? Algo que para a gente ali pode estar bem perceptível já. É interessante, até a gente teve várias discussões, né, sobre isso, porque a gente entrou muito até no debate de crianças, meninas, mulheres e meninas, e a dificuldade de você identificar o TEA em pessoas assim, né, do sexo feminino. E muito do que a gente falava era sobre essa dificuldade que você fala muito do nível 1, né? Em que é muito. As pessoas, você lê os artigos, as pessoas falam muito dessa dificuldade de você determinar quais são as linhas que falam aqui é o nível 1, aqui não é. É muito difícil isso. O nível 1, para mim, hoje é o mais difícil. Eu tenho até uma amiga que depois, se vocês estiverem até falando com mais psicólogos, eu indicaria ela, porque ela é uma pessoa especializada em autistas,
né? Então, assim, ela trabalha em escola com autistas, ela tem uma frequência, uma assiduidade de trabalho com autistas muito forte. Trabalhei até com ela um tempo. E o é algo que ela até pensou que o marido dela tivesse. Então, assim, pela influência do trabalho, ela começou a ver que, de repente, o marido podia ter traços de nível 1. Então, assim, é muito... E aí é muito, de repente, questionável. Será que é de tanto você... Quando você começa a estudar psicologia, é muito engraçado isso. Você começa a achar que você tem todas as síndromes, você tem todos os transtornos, você tem tudo, porque num bulletzinho ali você vai, puta, também tem um pouco disso, não, também tem um pouco disso. Chega no terceiro, quarto ano, você acha que você já tem tudo, inclusive. Né? Você sai de lá precisando não só de um psicólogo, mas de psiquiatra para tomar remédio, enfim. Então, eu acho que esse é o problema, porque talvez, às vezes, a gente quer encaixar as pessoas em quadradinhos. Por isso que até a psicanálise, ela sai um pouco fora disso, né? Claro que, dadas as proporções, 2 e 3, é necessário o quadradinho. O 1 é que dá sempre essa dúvida. Então, se a gente conseguisse ter essa foto e falar, puta, o 1 seria um milagre, um software assim. Se é que é software o nome, não sei, né? Mas assim, Não, é sim. então tá bom. Então seria um milagre, seria, puta, valeria milhões, eu acho, bilhões. A gente queria muito entender como que é a relação, por exemplo, de um profissional da saúde que adotou o uso do Vita, mas qual é a confiança que você coloca nessa tecnologia mesmo tendo adotado ela, né? Tanto que a nossa próxima pergunta é envolvendo isso, de que se o Vita indicar autista, mas você discorda clinicamente disso, quais seriam os seus próximos passos? Você revisa as suas anotações, você descarta a ferramenta, abre uma terceira via, você acha que em alguns casos poderia criar essa sensação de insegurança da sua própria opinião de psicólogo? Eu acho que insegurança na psicologia ela é constante. Com a atualidade, então, é muito constante isso. Agora, o que você perguntou, acho que faz muito sentido até com o paciente que eu relatei um pouco mais cedo, que ele veio diagnosticado com autismo nível 1, e aí eu, de fato, e TDAH. Então, assim, em parte eu concordei com aquele teste, eu li, acho que tinha 20 laudas aquele teste, eu li praticamente inteiro ele, mas por muitas vezes eu falei assim, o que isso daqui está como padrão? Sabe aquelas coisas que é padrão? Sim. Só pegaram ali, copiaram, colaram e pum. Eu falei, o que está padrão aqui? Para mim, acho que está muito padrão isso. Eu estou com ele há 2 anos e não vejo metade dessas 20 laudas que colocaram aqui. Então, acho que entra, assim, um pouco no ponto de que alguns testes, talvez, vão nessa linha de encaixar as pessoas. Acho que esse seria um ponto. Não tiraria o crédito da ferramenta, acho que nenhuma delas, acho que todas elas são válidas, por isso que a gente tem várias aí para utilizar, vários testes, enfim, faria uso, porque aquilo que eu usaria isso como um tira-dúvida, sabe aquela coisa tipo assim, estou falando com o Luiz agora, fiz 3 entrevistas com ele, para mim, alguns traços me levam a entender que talvez tenha. Vamos usar a ferramenta? Usaria a ferramenta e usaria, de repente, algumas perguntas que estão em testes neurológicos, para constatar se, de fato, aquela minha identificação está certa ou não. Mas não tomaria ainda isso como 100% de certeza. O TEA 1 é muito difícil de você dar 100%. Né? Então, assim, eu utilizaria as ferramentas, sim, não tiraria o crédito, e trataria nesse formato de TEA 1, se todas acusassem para esse lado. Até um pouco parecido de como a gente tem todo esse sistema hoje no diagnóstico do TEA, em que é um diagnóstico multidisciplinar, né? Você nunca dá só uma resposta de um lugar, você vem de vários lados diferentes para dar essa resposta. Perfeito. Eu acho que é muito nessa linha, Stella, muito nessa linha. É um neurologista, é um psiquiatra, é um psicólogo,
tem hoje psicólogos especializados que tem vários métodos dentro da própria linha que cuida muito de autista, que tem vários sistemas. Então o principal deles mais utilizado é o ABA, que eles estudam muito os autistas hoje. Então, assim, eu acho que tem autistas, tanto pais de autistas como o próprio autista, se é genético, se não é genético. Tem muitos que acreditam que é genético ainda. E então, assim, eu acho que é uma gama muito grande, é uma coisa muito nova. Então, é muito novo. Então, acho que está muita gente ainda nadando, de fato, em busca disso. Por isso que eu acho que precisa do apoio de cada um na sua área para tentar, de fato, cada um, a gente seguir na mesma direção. Pra você ter uma ideia, uma época, eu fui acompanhante terapêutico de um TEA 3, nível 3, bem comprometido. Ele dava soco, porrada, se jogava no chão, enfim. Então ele tinha a terapeuta ocupacional dele, que ensinava ele a pegar fruta, comer, enfim. Ele tinha a psicóloga do cognitivo comportamental, que é esse método ABA. Ele tinha o psicólogo psicanalista, ele tinha o psiquiatra, então ele tinha fono. Então, assim, tinha vários especialistas para, de uma certa forma, apoiá-lo, suportá-lo. Porque a gente não fala em cura, né? Então, assim, para suportar aquela condição de espectro autista. É muito interessante. Eu queria focar um pouco dos resultados que a gente mostrou para você na parte de relatório. Tá. Ali, uma das últimas partes, a gente queria entender se, olhando para esses relatórios que são gerados, você acha que as informações que estão sendo dadas de uma forma clara, ficou um pouco confuso, um pouco vago, e se você sente que você conseguiria usar esse relatório como um auxiliador na hora de, por exemplo, ir conversar com os pais de um paciente para explicar o diagnóstico? Talvez eu me apoiasse um pouco nele. Um pouco. E aí eu vou porque assim, pegando naquilo, eu me apropriaria muito da minha linha terapêutica, que aí é do que eu tive com ele em sala. Né? Então, assim, se for uma criança, eu estive brincando com ele, percebi que tem alguns movimentos ali repetitivos, percebi que pela idade o cognitivo dele não acompanha, então eu iria muito pelo movimento de sala que eu tive com ele. E aí eu utilizaria, inclusive, apliquei 2 testes ou um teste, nos quais apresenta, enfim, e aí foi comprovado que pelo movimento da boca, pela testa, enfim, a coisa indica, né, que pode ter aí o TEA como um diagnóstico. Então, assim, iria nessa linha, né, mais uma vez, não dando certeza, não apoiando, mas assim, caminhando para uma série de análises ali, né, tanto a minha em sala quanto as acessórias, porque só a minha em sala eu também acho muita prepotência, né. Mas, assim, você ter os testes como apoio, acho que é muito importante. Não, isso é bem interessante, porque é difícil você achar, pelo menos nas pesquisas que a gente fez, psicólogos que têm essa visão de que é algo tão simples assim de ser resolvido, né? Ou de ser diagnosticado, ou qualquer coisa do tipo. Um pouco ali Dependendo do TEA é mais fácil. Agora, como eu falei, o mais difícil para mim é o 1. O 2 e o 3 você já identifica mais facilmente. A gente tem até uma curiosidade, até como o Luiz falou, né, do nosso mapa de calor. Tem coisas que ficaram bem claras que ele foca mais ou menos, independente da imagem, né? Para onde que ele está olhando. Então, provavelmente, onde ele encontrou vários padrões. A maioria desses lugares destaca os olhos, a boca e o nariz como essas regiões. Isso faz sentido para você clinicamente? Tem alguma região que você estava esperando que aparecesse, mas não apareceu? Então, os olhos é muito indicativo, né? Desde bebê, inclusive. Né? A gente teve casos, foi até num simpósio uma vez que uma doutora levou lá uma criança que já na banheira, era recém-nascida, ela não olhava para a mãe.
Ela não focava, o olhar dela ficava totalmente focado para outro lugar. A pessoa entrava, a mãe entrava, brincava com ela, ela olhava para outro lugar, como se tivesse uma outra pessoa ali. Então, acho que os olhos, ele traz muito essa questão, né? Outro ponto que muito a gente percebe em autista é a sensibilidade ao som. Então, o som muito alto, muito som, muito barulho, ou ele se desnivela do comportamento do geral, ou ele entra no meio. O que eu estou querendo dizer com isso? Até esse que eu acompanhei. Quando eu ficava na sala de aula com ele, quando a sala de aula estava todo mundo gritando, batendo, ele ficava quieto, olhando. Que aquilo, eu acho que de uma certa forma intimidava ele. Quando a sala ficava quieta, ele começava a fazer o barulho. E não tinha quem o contivesse. Então, ali dava uma impressão que ou ele estava chamando para que todo mundo respondesse ao barulho dele, né? Ou, de fato, ele estava querendo chamar a atenção de todo mundo ali, porque ele também era criança. Embora 12 anos de idade, que ele tinha 12 anos. Sim. Mas a idade mental a gente sabe que é outra, né? Então, acho que indo nessa tua linha de pergunta, eu acho que os mais, assim, que a gente em consultório percebe é audição, visão, né? E aí, dos níveis mais comprometidos, as estereotipias que aí vão para mãos, pernas, que eles não param de mexer. Então, assim, isso vem muito, muito forte, né? Mãos e pernas, isso bem forte. É até algo que a gente conversou muito, de que a gente sabia que era muito interessante fazer essa extração das expressões faciais, mas que, por exemplo, o movimento das mãos era algo que muita gente prestava atenção quando estava fazendo esse diagnóstico, e eram coisas que naquele momento a gente não tava olhando, mas de uma maneira em que o Vita apareceria como, ó, você pode focar em outras coisas, eu tô focando nisso. Uhum, sim, e faz sentido. Tanto é que até, não sei, eu acho que para diagnosticar, eu considero muito como se fosse até outra síndrome, a um, da 2 e da 3. Então, por exemplo, se a um, nessa linha que vocês estão me apresentando, eu acho que para um seria sensacional um teste assim. Porque como é difícil de você identificar, porque não traz nenhuma estereotipia, não traz algo que seja muito visível, então fica mais difícil o diagnóstico. Quando ele traz, então você já olha, você percebe pelos movimentos que de fato ele tem um transtorno, ele tem uma síndrome, enfim. Então, por isso que eu falo, acho que a A1 é que, de uma certa forma, é mais carente aí de um certo diagnóstico que talvez fizesse sentido do rosto, enfim, de algo mais específico, talvez na área da face. Que eu acho que foi a linha que vocês foram, né? Sim. Em questão de confiança clínica, como o Luiz falou, hoje o nosso sistema ele está acertando 88,5% dos testes, o que é bem alto, mas quando a gente está falando da área da saúde, a gente sabe que cada porcentagem conta, né? Então, para você, o que significa esses 11%, mais ou menos, que sobram? É muito grande, é tolerável, é algo que dá para trabalhar junto com. Eu acho que é até pequeno. Eu acho que é uma ferramenta que te possibilita 88% de acerto, ele está num nível de confiança bom. Porque, enfim, para mim é algo que te desperta uma. Se você passando de 60% a 70%, acho que já te indica uma favorabilidade muito boa, né? Então, assim, você está quase nos 90%, você vê que nem teste de paternidade dá o 100%, dá os 99,9% lá. Não, nenhum teste, de uma certa forma, vai chegar ao 100%. Mas eu acho que te dá ali quase 90% de acerto, eu acho que traz uma confiança muito grande. Então, mais uma vez, voltando para aquela minha colocação, acho que primeiro eu iria nessa conversa, numa brincadeira, na linha terapêutica ali, eu com ele, e aí com certeza eu utilizaria essa ferramenta, uma ferramenta que desse 88% de assertividade para ter uma certeza maior no diagnóstico.
É engraçado, porque não importa o quanto você leia, a gente não é psicólogo, né? Então, na nossa visão de cientista da computação, quando a gente falava de quanto que a gente queria de porcentagem, você falou de 60%, 70%, para a gente era tipo um absurdo a gente ter um resultado assim. A gente estava mirando em 85% para cima, porque você está pensando num sistema, você está pensando em resultados assim, então você está querendo 90%, 95%. Mas o quão irrealista que isso pode ser, né? E vocês estão numa ciência exata, né? A gente, o que não tem na psicologia é exatidão. Então a gente trabalha muito por erro e acerto. Muito. Né? Então, assim, muita gente às vezes diagnostica um paciente, quando você vai ver depois de um tempo, você fala, não tem a ver, não é isso. Então, assim, você precisa de outros profissionais, que nem você falou, né, para tentar juntos ali a gente chegar. Então, você ter uma ferramenta que te dê uma favorabilidade ali boa, eu acho hiper incrível. Já que você falou de ciências exatas e humanas, então vamos para uma pergunta um pouco mais reflexiva, um pouco mais humana. A gente fala muito sobre como a gente fez todo o nosso software para ser auxiliador. Ele não pretende em nenhum momento substituir profissionais ou substituir pessoas, mas para ser usado por elas. Então, olhando nesse cenário, se ele não for usado de uma forma responsável, esse software, qual é o pior cenário que você consegue imaginar do que poderia acontecer? Eu acho que, por exemplo, é taxar a população como sendo, por exemplo, todo mundo por meio de teste. Então, assim, você vai lá, descredibiliza de uma certa forma o profissional, porque se você está levando muito em conta só o teste e não analisando o resto, o subjetivo, principalmente de um paciente, porque a psicologia acredita muito nisso, né? Principalmente eu. O inconsciente traz muito. Então, se eu não acreditar muito nisso e acreditar que o teste pode ser banalizado e todo mundo usar, todo mundo vai começar a se achar, eu sou autista. Deu ali que eu tenho um traço X. Eu também sou. Eu também sou. Como vulgarmente a gente sabe que as pessoas começam a se autodiagnosticar. Eu tenho TDAH, eu facilmente esqueço das coisas, eu não presto atenção. Tenho uma ansiedade, tenho TAG, minha ansiedade não é nem generalizada, ela é total. Eu tenho TOS, que eu tenho vontade de bater em todo mundo. Então, todo mundo hoje em dia, brasileiro, tem muito isso de se automedicar e se autodiagnosticar, né? Então, talvez o receio, se eu entendi bem a pergunta, talvez o receio e o medo é esse, de todo mundo querer fazer um autoteste aí, sabe, igual aqueles de revista, enfim, pronto, deu aqui no final. Aí, ó, sabia que eu era. Um esquema meio BuzzFeed, né? Fiz o teste do BuzzFeed e descobri que sou autista nível 2. Pronto, ou seja, vou lá agora na Previdência, quero minha aposentadoria, quero meus benefícios, quero isso. Teve a quantidade de pessoas, eu não sei se isso entrou em pesquisa de vocês, mas assim, a quantidade de pessoas que têm acima de 40 anos que foram diagnosticadas recentemente como autistas nível 1 aumentou muito, acima de 40 anos, ou seja, elas viveram a vida inteira tranquilamente, ok, e agora com 40, com testes, com uma série de coisas, elas começaram a procurar, enfim, um quadradinho para se encaixar. E aí a grande maioria ali, uma boa parte, começou a descobrir que tem autismo nível 1. Eu vi que muitos desses casos foram pessoas que foram levar o filho para acompanhamento, né? Filho, filha para acompanhamento, e acabou meio que se encontrando ali no mesmo caminho, né? Que acaba voltando para toda aquela questão da vertente que traz a genética tão forte assim, né? Sim, que isso vai para um lado mais da medicina, mas que eu acho que talvez faça até sentido mesmo. A gente traz traços dos nossos pais e não é possível que seja só estéticos. A gente tem genes ali, genes, né? Bom, chegando no finalzinho, a gente quer agora a sua opinião sincera. Então, a gente está pensando no Vita como uma ferramenta que ela está em evolução. Então, como o Luiz falou, a versão que a gente mostrou é uma versão beta, ela não está finalizada. A gente não está com plano de estar perto de finalizada, porque a gente tem
muita vontade de ir para outros lugares e um pouco mais longe. Mas o que você mudaria nele para que fosse útil para os seus atendimentos? E caso essa melhoria fosse implementada, você recomendaria para algum colega seu? Se você não recomendasse, o que você acha que teria que ser o mínimo que esse software te entregasse para você recomendar para alguém? Então vamos lá. Na primeira questão, eu acho que é um teste muito bom. Eu só suplementaria ele, talvez, com os testes atuais. Então, já que é uma inteligência artificial, não sei, fazer uma combinação aí. Então, além do rosto, tal, quais são as perguntas atuais que são utilizadas para perceber que a pessoa tem um autismo? Talvez eu juntaria um pouco no teste isso. Não sei nem se tem como fazer, estou chutando aqui, tá? Então, talvez eu juntaria esses dois, né? Eu usaria, sim, porque eu acho que toda plataforma ela deve ser utilizada, até mesmo para que a gente perceba se faz sentido ou não, né? Então, assim, eu utilizaria. E vendo que em alguns casos ele é assertivo, com certeza eu compartilharia com outras pessoas, né? Principalmente com pessoas que atendem muito TEA. Então, assim, tem pessoas que têm praticamente 90% dos pacientes são TEA. Então, principalmente para essas pessoas. Respondi tudo? Então tá, respondeu, a gente quer saber pior cenário de novo. Só que nesse cenário é um pouco diferente, a gente quer saber o que o Vita teria que mostrar ou errar para que você concluísse que ele não deveria ser usado clinicamente. Qual é o seu critério de descarte para essa ferramenta? Eu acho que é assertividade. Se você me der 100% de certeza que eu não acreditaria. Então, Algo meu. aquele negócio, né, que a gente conversou, né, a medicina, tudo isso, é tão difícil de você ter um resultado 100%. Eu acho que é muito nessa linha. Aí você traz uma ferramenta que te garante, se nem um teste de paternidade garante 100%, como é que essa ferramenta está garantindo 100%, né? Então, acho que trazendo o índice ali, ok e tal, mas algo que me faria duvidar talvez fosse um pouco isso, né? E claro, talvez coisas discrepantes, se trouxesse algo que a pessoa inconscientemente naquela noite sonhou, então coisas que são subjetivas demais e que de repente ela só pode falar aquilo numa sessão de terapia e que de repente a ferramenta traz aquilo como sendo algo como critério de análise, por exemplo, né? Justificar de repente um trauma, ela teve um trauma X, mediante esse trauma ela tem então um TEA. Então associar um acontecimento ao TEA. Então acho que tem algumas coisas aí que de repente essas certezas é que me dariam dúvida. Justo. Antes de agradecer, eu vou me mutar um pouco, porque para a gente não ter o eco aqui, eu deixei o Luiz mutado os últimos 30 minutos, vou deixar ele falar um pouco. Nem percebi, eu só vi a reação dele, mas nem percebi que ele estava mutado aí. Tava mutado sim. Deixa eu te fazer uma última pergunta, isso aqui é mais curiosidade, não está nem dentro do nosso script de entrevista, mas... Você tem horário? Você tem horário para atendimento? Pode ser também. Tem que fazer TCC, não é fácil não, né? Precisa de muita terapia. Não, deixa qualquer um maluco. Jesus amado, esse último ano foi loucura. Imagino. Mas uma das coisas, uma curiosidade assim, sobre o nosso desenvolvimento é que o primeiro modelo ele acertou 64% ou 66%, não me lembro agora. Então ele errava bastante, assim. A gente olhava e falava, meu Deus do céu, isso aqui é inaceitável. Que loucura. Meu Deus do céu, ele é quase aleatório, porque ele vai falar sim e não, muito, muito fácil. E aí a gente conseguiu evoluir, foi retreinando o modelo, colocando novas tecnologias em cima, a gente chegou em 88% de assertividade, né? E um dos insights que a gente fez, a gente desenvolveu a interface ali, uma das coisas que a gente colocou na nossa primeira versão, que a gente não apresentou aqui agora para você, foi a confiança do modelo. O que significa isso?
A gente tem a assertividade, que é quantos casos ele erra por vez, e a gente tem a confiança, o quão confiante ele está de dar aquela predição. Esse dado seria interessante para você, por exemplo, aquela imagem que a gente mostrou ali na apresentação, ele teve, se eu não me engano, 74% de confiança para aquele diagnóstico. Essa informação é interessante para você ou não? Sim, acho que sim, que nem, por exemplo, ali que eu pude notar da imagem, a menina tá com o rosto virado para cá, né? Sim, Então, tá assim. Então, não sei, o que de totalidade pegou ali? perfeito. Então, assim, quando traz a imagem assim, e traz o índice de 74, ficaria, putz, acho que, eu não sei se eu, enquanto profissional, teria acesso à fotografia ou somente ao dado. Se eu visse a fotografia e o dado, talvez me gerasse a dúvida. Entendi. Porque eu também Perfeito. não sei se a medição que vocês fazem é para o rosto inteiro, é só por parte do rosto. Então, talvez isso também, né, ficando claro, não precisa, pegando só um olho, parte da boca, aqui já fica evidente para o teste. Enfim, agora não, o ideal é que se pegue o rosto inteiro, que se pegue o rosto, né, olhando para cima, não sei. Então, acho que é muito nesse lance, eu acho que não seria confiável por esse sentido. Mas Entendi. 174, eu acredito que juntando com a clínica, juntando com outros profissionais, aí eu avaliaria também a ferramenta. Legal. Porque imagina, É isso. você dá 74% e aí você fala com outros 4 ou 5 profissionais. E todos falam assim, gente, nada a ver, ele não é autista. E a ferramenta dá 74. Então, assim, Ah, o que está desnivelado aí? perfeito. Perfeito. Acho que é isso da minha parte. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa para adicionar, Estela? Perfeito. Acho que a gente pode terminar aqui, então. Terminar a gravação. Boa. Vou dar tchau pro meu. Terminar.